Nunca faça isso com suas abelhas sem ferrão. Talvez você esteja aí se perguntando, né? Fazer o quê? Como assim, Bruno? Fazer o quê? Bem, essa é uma boa pergunta. O que nós queremos falar hoje é com respeito a abrir a sua caixa de abelha sem ferrão. Qual o melhor período do dia para se fazer isso? Qual a temperatura correta do ambiente externo para uma caixa de abelha sem ferrão, como por exemplo a caixa de abelha jataí? Bem, para entendermos isso, a gente tem que entender como as abelhas são. Assim como o nosso corpo ele trabalha com uma temperatura de aproximadamente 36, 37 graus, as abelhas sem ferrão elas também têm uma temperatura interna dentro do ninho, que gravita em torno de 25 a 32 graus, dependendo da espécie. E em dias frios, dias nublados, dias com muito vento, não é muito recomendado fazer esse tipo de abertura do ninho para se fazer alguma revisão. Eu tenho uma caixa de abelha jataí aqui na minha casa que eu resgatei ela e eu vou mostrar para vocês como está essa colônia, se ela está forte, se está fraca. E lembra que no último vídeo eu deixei como surpresa para mostrar a parte das melgueiras, né, que eu fiz ali e o que aconteceu com aquele espaço. Nós vamos ver também neste vídeo. Assim como o meu corpo, o seu corpo, precisa de uma temperatura regulada, por exemplo, se o seu corpo tiver uma queda de temperatura muito rápida, você pode ter uma hipotermia. E se você passar dos 36 graus, chegar a 39, 40 graus, você pode ter o quê? Uma febre muito alta. Nas duas situações, se acontecer, você vai parar no hospital, tanto se sua temperatura cair ou se sua temperatura subir. Você pode correr para um hospital quando você fica mal, quando você tem uma queda de temperatura ou um aumento de temperatura. Mas e suas abelhas? O que acontece com elas quando você abre a caixa num dia muito frio ou num dia extremamente quente? Vamos ver no vídeo e eu vou abrir minha caixa ali de abelha jataí para que vocês possam dar uma olhada junto comigo. Compartilhe, deixe seu like e se inscreva no canal para obter mais informações sobre o assunto. Vamos no vídeo. Num dia como hoje, que nós podemos ver, está bem azul, o céu azul, bastante sol. A atividade delas é muito mais intensa. Nós conseguimos ver pela caixa aqui, olha a atividade que elas desempenham em dias onde a temperatura é um pouco maior. Conseguem notar? Elas entram, saem. Inclusive existem muitos guardas no pito de entrada e o fluxo delas é bem mais forte e bem mais intenso em dias quentes do que em dias mornos ou dias nublados, dias chuvosos. É por isso então que nós preferimos, e os meliponicultores com uma experiência maior mencionam que o tempo dessa forma assim, com bastante sol e bastante bem azul assim, com a temperatura um pouco mais elevada, elas têm uma capacidade de desenvolvimento de trabalho bem maior do que nos dias comuns. Facilita também todo o desempenho da colônia e o trabalho que elas tão bem executam. Estou aqui com a minha caixa de abelha. Lembram que eu falei a vocês que aqui, nessa parte aqui, eu usei como ninho desses parafusos, né, pregos para cá. E aqui eu deixei como melgueira. Hoje a gente vai abrir para ver o que de fato aconteceu. Então eu vou tirar a tampa aqui, Eu tenho um acetato. Essa região aqui é a região do ninho. Vocês conseguem ver. E olha onde eu deixei como melgueira, Olha o que elas fizeram. Nada. Absolutamente nada. É engraçado que elas deixaram essa parte aqui, como depósito de lixo. Eu vou abrir aqui para que nós possamos ver. Primeiro eu vou abrir essa parte, como tem uma divisória aqui, a gente consegue abrir por etapas. Isso aqui, é tudo própolis, olha.
É com isso aqui que nós usamos para fazer atrativo, para se chamar mais abelhas. Então eu vou começar a abrir essa parte aqui, ó. Olha o que elas fizeram, ó. Fizeram o depósito de lixo. Se vocês perceberem, os restos de abelhas, olha, não sei se vocês conseguem ver, como eu vejo daqui. Aonde era para ser a melgueira, olha o que aconteceu. Elas lacraram lá embaixo. Elas fizeram um lacre lá embaixo. Ali elas transitavam, pararam. Elas lacraram toda a volta e deixaram só aquele espaço ali. Aquele espaço ali para o ninho, para os potes de mel e para os potes de pólen. E aqui elas fizeram como um depósito de lixo. Essa bolinha aqui, ó. Essa bolinha aqui que vocês estão vendo é o lixo da colmeia. Aquela outra ali também, ó, é o lixo da colmeia. Tem um pouco de própolis aqui, ó. Própolis, tudo aqui, ó. E lá embaixo elas lacraram. Então é isso que eu falei com vocês, ó. Nós conseguimos notar que esse tipo de caixa não é apropriado mesmo para esse tipo de abelha. A parede, ó, é fina. Futuramente, como mencionei, vou fazer a troca delas para uma outra caixa, uma caixa melhor. Então, nós conseguimos notar que não é uma caixa apropriada. Muito grande. E elas lacraram ali, por quê? Porque o espaço para se vigiar era muito maior. Para regular essa temperatura seria muito maior. Por isso que elas lacraram lá e deixaram reservado só aquele espaço. Diminuíram o espaço que existe de movimento delas. Se concentraram apenas ali. Se concentraram apenas aqui, ó, nesse espaço aqui do ninho. Elas fizeram como espaço para depósito de mel e espaço para os potes de pólen. Agora nós vamos abrir esse lado aqui para ver o que está acontecendo lá. Aqui nós estamos tendo acesso ao ninho sobre ninho, que está tudo aqui. Isso aqui, ó, são os potes de pólen, toda essa volta aqui, ó, pólen e potes de mel. Isso brilhoso aqui é o própolis que elas usam para fazer essa parte viscosa e tampar a caixa. Olha aqui, própolis escorrendo aqui, ó. E como hoje está em 32 graus, está uma temperatura boa para se abrir uma caixa. Essa parte mais amarela aqui é o invólucro. Os discos de cria e a rainha estão aí dentro. E essa parte consegue fazer a termorregulagem do ninho. Como elas têm uma temperatura aí entre 25 e 30 graus, esse invólucro que faz essa função. É ele que faz com que o ambiente interno da colônia seja harmonioso e elas consigam se desenvolver bem numa temperatura equilibrada. É por isso que nós nunca devemos abrir a caixa num dia frio, porque em dias frios pode afetar os discos de cria, a baixa temperatura, pode afetar as operárias que aqui estão trabalhando e pode afetar principalmente a rainha. Ela pode se estressar, ela pode vir até a falecer, dependendo da exposição ao frio. E é por isso que o manuseio da colônia nunca deve ser em dias frios, mas sim em dias temperados, dias acima de 20, 25 graus. Eu vou abrir um pouquinho esse invólucro para que vocês consigam ver os discos de cria ali. Quando eu peguei essa pequena ferramenta que eu uso, ó, isso aqui é uma serra. Eu tirei os dentes dela, passei no esmeril, ficou lisa dos dois lados. E é com ela que eu faço o manuseio, a extração de um pouco de atrativo, que é as resinas que ficam em volta. Então é com ela aqui, muito boa por sinal. Como é feita de aço, não passa nenhum gosto, nenhum cheiro para a colônia. Então eu vou abrir um pouquinho aqui, ó, para que vocês consigam ter acesso aos discos de cria. E consigam ver aí como está essa colônia. Essa colônia, por sinal, ela está bem forte. Embora ela foi resgatada de uma caixa de energia elétrica,
Ela estava toda entrelaçada lá no disjuntor, mas ela está bem forte. Vamos ver se a gente já consegue ter ali, olha lá. Vocês vão conseguir ver ali, ó, os discos de cria que a rainha está botando, ó. Olha lá, vocês estão vendo lá? Aí é a menina dos olhos da mamãe rainha. Aquilo ali são os discos de cria. E olhem o movimento delas, que movimento lindo. Eu vou até tampar novamente para elas ficarem calmas e voltar à atividade normal aí da colônia. Então nós conseguimos ver que hoje está um bom dia para se fazer o manuseio. Eu a cada 15 em 15 dias eu abro a colônia para ver como que está, para ver se não tem florídeos, né? Se os potes de mel estão tudo ok, para ver se está tudo jóia aí com a rainha, com as operárias, para ver se o andamento da colônia está bem. Então essa é a minha caixa de abelha jataí. E como vocês podem ver, elas usaram só esse pedaço aqui, ó. Lembra da importância do vídeo anterior que eu falei sobre o uso de caixas, qual é a caixa correta? Essa caixa aqui, por exemplo, uma caixa fora dos padrões. E onde foi que elas lacraram para deixar o ninho? Apenas aqui, ó, numa parte de 15, olha aí, por 15. É isso que nós dizemos, que o ninho, uma caixa ideal para abelha jataí, o tamanho, é 12 por 12, 13 por 13, no máximo 15 por 15. Isso é onde elas gostam de manter o ninho. É mais fácil para o ninho ficar aqui, ó, nessa parte, bem aquecido e bem termorregulado. A temperatura nesse espaço é mais fácil de se controlar do que a temperatura em todo esse espaço aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e das dicas que foram dadas com respeito ao manuseio e com respeito à temperatura adequada para fazer a verificação na colônia que vocês têm aí. Talvez alguém tenha em casa uma abelha jataí, uma abelha mirim, uma abelha tubuna. A melhor temperatura é acima dos 25 graus, próximo dos 30. Abaixo disso, 16, 15 graus, 14, 10 graus, é uma temperatura muito fria. Mas talvez você se pergunte aí, mas Bruno, e lá no Rio Grande do Sul, como é que faz para ter uma caixa de abelha sem ferrão, se lá a grande maioria dos dias é frio? Assim como nós, seres humanos, as abelhas são adaptáveis. E o habitat delas no sul é um pouco mais frio realmente do que aqui, por exemplo, onde eu moro, que é o interior de São Paulo, em Ibaté. Mas assim como nós humanos somos adaptáveis à região onde moramos e vivemos, elas também são. Lá no sul, as abelhas sem ferrão lá têm um outro bioma, uma outra forma de vida. E lá existem poucos dias de fato que são quentes. Mas os meliponicultores da região, eles sabem a melhor forma de cuidar das suas abelhas, como fazer a revisão das iscas, como tratá-las no dia a dia. Eles sabem quando é que elas saem para fazer o voo, né, pelas manhãs, mesmo estando não muito quente. Então isso é importante também. Em cada região do Brasil há uma temperatura e você, como meliponicultor, você vai começar a ver qual é o período do dia que elas mais saem para voar, qual é o período que elas ficam todas ali agrupadas na caixa. E aí você vai ter esse feeling. Lembrando que nós que estamos cuidando de abelhas e passando a criar, nós não temos o conhecimento total de tudo. Por exemplo, teve um vídeo aí que eu estava procurando abelhas dentro da cidade e eu chamei uma abelha de abelha canudo. E na verdade não era uma abelha canudo, era uma abelha iraí. Por que eu falei que ela era uma canudo? Porque o pito era bem grande, parecido com o formato de canudo. E um inscrito no canal, ele mencionou que era uma abelha iraí e que a abelha iraí faz mesmo as suas colônias uma do lado da outra. É muito bom ter pessoas como vocês nos assistindo e dando esse bom feedback para nós. Nós compartilhamos conhecimento, pouco que temos, e gostamos quando outras pessoas que também têm conhecimento compartilham conosco. Isso é muito bom.
Eu estou aqui no meu quintal, como vocês podem ver, e em breve vou fazer um vídeo sobre o meu quintal, como que é, as plantas que elas gostam aqui no quintal. Vocês podem ver que é bem verde aqui, olha. E a gente vai ver, tem um pé de mamão ali, ó, por sinal, tá bem grande os mamãos aqui atrás de mim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o seu like, compartilhe. Muito obrigado, forte abraço em todos vocês e fiquem com o nosso bom Deus.